Boa tarde, professor. No meu trabalho final, eu vou falar sobre o padrão H.264 AVC. Eu vou começar dando uma breve introdução e falando algumas características específicas do padrão, depois dando um pequeno resumo e comparando ele com alguns outros padrões. Então, começando. Então, falando um pouco de uma introduçãozinha sobre o padrão, né, o H2.64 ou MPEG Parte 10 AVC é um dos padrões mais populares para vídeo digital de alta definição. É um padrão de compressão de vídeo que compacta um arquivo de vídeo digital usando metade ou menos do espaço do que os padrões anteriores, como o MPEG 2, que é o padrão do DVD, com a mesma qualidade de vídeo. É o padrão dos discos de Blu-ray e da maioria dos sites de streaming de vídeo na internet, como o YouTube, né? Além de ser o padrão utilizado no sistema de TV digital brasileira. Agora vamos falar um pouco sobre a norma H2.64VC, algumas definições que foram estipuladas para esse padrão. Né? O principal objetivo da norma H2.64AVC é fornecer uma nova forma de codificação de vídeo que possua um elevado desempenho. Deste modo, as principais características definidas para essa norma são desempenho elevado, né, uma redução de cerca de 50% do bitrate para a mesma qualidade em relação às normas anteriores, como o H2.63 e o MPEG-4 ASP, para qualquer nível de qualidade. Máxima simplificação, adoção de uma arquitetura simples, utilizando blocos conhecidos com uma complexidade reduzida, a adaptação a serviços em diferentes requisitos de atraso, deve permitir serviços em tempo real ou com atraso reduzido, né, como uma videotelefonia, bem como serviços sem quaisquer restrições de atraso. Exemplo, armazenamento e distribuição de vídeo. Resiliência a erros deve incluir ferramentas com o intuito de minimizar os impactos resultantes da perda de pacotes e erros de bits em redes móveis ou fixa, né? Escalabilidade de complexidade do codificador/decodificador. A assimetria entre as complexidades do codificador e do decodificador deve ser alta, de forma de haver grande número de terminais capazes de decodificar conteúdo codificado com H2.64 AVC. E deve haver escalabilidade entre a qualidade de processamento do codificador e a qualidade alcançada. Adaptação às características de rede de transmissão, Network Friendliness, né, que é o nome em inglês, deve haver um conjunto de mecanismos que facilitam o transporte do bitstream codificando em redes com características diferentes. Outra função dessa norma é a integração com normas já existentes, nomeadamente, né, com a parte do sistema do MPEG-4, exemplo, o MP4, né, com parte do sistema da norma MPEG-2 e com as recomendações do H.320 e H.323. As especificações apresentadas anteriormente, elas consolidam a posição do codec H2.64 AVC como standard atual para a codificação de vídeo de alta definição, uma vez que permite responder de forma adequada ao aumento do ritmo binário DISH, derivado do aumento da resolução espacial, frame rate, número de bits por amostra e etc. Falando um pouco sobre a arquitetura do padrão, né, a norma H2.64VC especifica duas camadas principais de representação. Uma camada de codificação de vídeo VCL, que é o Video Coding Layer, né, que layer é camada em inglês, que permite representar eficientemente o conteúdo de uma sequência de imagens, e uma camada de adaptação de rede NAL, Network Adaptation Layer, que formata essa representação para a forma adequada ao transporte em qualquer rede de comunicação ou meio de armazenamento. Né? Essa figura que aparece no slide, ela mostra a relação entre as camadas VCL e NAL. De acordo com a figura, o transporte e encapsulamento dos dados codificados pela norma H2.64AVC nos diferentes sistemas de transporte, tais como H.32x, né, e MPEG-2 sistema e RTP-IP, estão fora do âmbito da norma e devem ser especificados pelos órgãos internacionais responsáveis. O nível mais alto de abstração do VCL é o nível Slice, que é constituído por um conjunto de macroblocos pertencentes a uma imagem. A camada NAL funciona como abstração entre o VCL e a rede utilizada no transporte de bitstream codificado. Tanto o codificador VCL como a NAL podem conhecer as propriedades e características de uma rede de transporte, tais como a taxa de perda de pacote esperada e efetiva, a MTU, que é a Maximum Transfer Unit, né, ou o jitter no atraso de transmissão. A NAL foi desenvolvida para fornecer uma interface de rede amigável, né, que é a Network Friendliness, para permitir uma adaptação dos dados vindos da camada VCL para a camada de transporte.
O codificador VCL pode explorar essas características através do ajuste de alguns parâmetros, ou quando utiliza as técnicas de resiliência a erros. Na VCL, segue a abordagem de codificação de vídeo híbrida baseada em blocos, onde cada imagem codificada é representada por uma unidade em forma de um bloco chamada macrobloco. Falando um pouco então da camada de codificação de vídeo, a arquitetura de codificação de vídeo do H.264AVC corresponde a um esquema híbrido baseado em blocos, tal como qualquer uma das normas anteriores de codificação de vídeo, como I2T e MPEG. Dessa forma, continua-se utilizando a predição entre imagens para reduzir a redundância temporal e a transformada baseada em blocos para compactar a energia do sinal residual, permitindo assim explorar a redundância espacial. Os ganhos em termos de desempenho alcançados com essas normas não resultam de uma ferramenta específica, mas sim das novas formas de efetuar as principais operações de codificação no contexto de uma arquitetura híbrida que combinadas permitem um ganho significativo. Então, falando um pouco sobre essa imagem mostra, de alguns blocos dele, eu vou dar um pequeno resumo sobre os principais módulos desses blocos. O módulo de compensação de movimento. Este módulo é o principal responsável pelo acréscimo de desempenho do codificador H.264AVC. O H2.64 permite que o macrobloco seja dividido em partições de dimensões fixas, utilizado para descrever o movimento. São definidos vários tipos de partição, desde 16x16 a 4x4 amostras de luminância, com muitas opções entre essas variantes. Um outro módulo é o filtro de redução do efeito de bloco. Um dos mais conhecidos artefatos da arquitetura híbrida de codificação baseada em blocos é o efeito de bloco, que é aquele bloco que às vezes você consegue perceber em imagens. O H2.64AVC propõe uma solução para esse problema, introduzindo um filtro loop de decodificação, antes da compensação de movimento, permitindo uma melhoria significativa da qualidade e uma redução de 5 a 10% do bitrate para a mesma qualidade. Esta característica tem especial importância em vídeo de alta definição, devido ao fato que em telas com dimensões superiores, qualquer efeito de bloco seria facilmente detectado pelo utilizador. Uma das principais características da arquitetura híbrida do codificador é o efeito de bloco, ou seja, o fato da estrutura de bloco ser visível na imagem, como eu falei anteriormente, normalmente para taxas de codificações mais baixas. As amostras nas fronteiras dos blocos são normalmente reconstruídas com menos precisão que as amostras anteriores, e este efeito de bloco é geralmente considerado como o artefato mais característico dos esquemas de codificação híbrida, tal como usados nas normas de codificações anteriores. Então, o próximo módulo é a transformada inteira. Uma das inovações, a transformada utilizada no H2.64, consiste na utilização de blocos de dimensões mais reduzidas, 4x4 ou 2x2 amostras, do que utilizados nas normas anteriores, que eram de 8x8 amostras. Essa pequena dimensão é compatível com a mais fina compensação de movimento, que é a 4x4 amostras, e permite também uma redução significativa de artefatos de codificação, normalmente do tipo ringing. Além disso, permite uma implementação exata para os decodificadores e codificadores, eliminando o problema de erros entre diversas implementações da DCT, tipicamente denominado de erro de mismatch, que é quando não tem um match, que seria não se ligam. A transformada DCT é uma boa aproximação para a transformada de Cohen-Lavaux, para um amplo conjunto de sinais. A norma H2.64 utiliza também transformadas baseadas na DCT com as diferenças abaixo que eu vou ler seguidas agora. Usa uma transformada inteira, todas as operações podem ser efetuadas apenas com soma, subtrações ou deslocamento de bits, sem perda de precisão. A transformada inversa é completamente especificada na norma H2.64 e, se a especificação for cumprida, não existe nenhum erro entre as diferentes implementações de transformada. O processo de quantificação e normalização encontra-se integrado com a transformada, sendo apenas necessária uma única operação de multiplicação por coeficiente. A gente também tem a codificação entrópica, que é o último passo do processo de codificação de vídeo e é a codificação entrópica. O principal objetivo deste passo consiste em explorar a redundância estatística dos símbolos ou elementos de sintaxe a codificar. Também, aqui falando do nosso último módulo, os novos modos de predição intra. O H2.64AVC estende esse conceito utilizando predição para todos os valores de amostras contidos em um bloco ou macrobloco intra. Então, dando uma resumida no padrão de como ele funciona, para ficar um pouco mais claro, o padrão H2.64 ele funciona da seguinte forma. Para dar impressão de movimento, normalmente são gravadas 24 imagens por segundo e cada imagem dessas 24 são chamadas de frame ou quadro. Neste padrão se utiliza
técnicas baseadas em imagens auxiliares, divisão de imagens em macroblocos, no formato Full HD, por exemplo, são quase 250 mil macroblocos, né? Grupamento de cores e mais algumas formas de captura de imagem. O aparelho ele grava uma imagem auxiliar a cada segundo, né? E nas 23 imagens seguintes são gravadas apenas macroblocos que tiveram algum tipo de alteração, como um movimento, né, em relação à imagem original. E isso diminui muito a quantidade de dados gravados no HD. Como nós conseguimos ver nessa imagem do bonequinho, seria mais ou menos a imagem auxiliar seria o bonequinho inteiro e durante as outras 23 imagens ele só vai gravando o movimento do braço, né? Outro exemplo também, nessa imagem a gente tem a imagem da mulher, que é a compensação de movimentos, que é quando, na verdade, ele pega uma imagem, diminui da outra e vê apenas a movimentação que aconteceu, e é isso que ele armazena, né? Na primeira imagem ali a gente tem a divisão em macroblocos, que é como funciona na imagem, tá? Essa técnica, por exemplo, falando agora um pouco sobre a técnica de grupamento de cores, né, por exemplo, ela é usada em áreas da imagem que têm cores muito parecidas e que as alterações não são percebidas pela visão humana. Isso permite fazermos macroblocos maiores da mesma cor e com isso existe uma grande economia de dados. Dando as considerações finais sobre a estrutura do padrão H264, podemos dizer então que o H2.64 não é só um codificador de vídeo mais moderno, mas também o mais eficiente se comparado com qualquer um dos padrões que o antecederam. Podemos ser utilizado em qualquer tipo de aplicação. Podemos utilizá-lo em videoconferências, com imagens pequenas e com uma qualidade de vídeo baixa, comum para esse tipo de aplicação. Selecionando configurações um pouco melhores, podemos aplicá-lo em câmeras de vigilância, inclusive já existentes aparelhos que utilizam dessa forma, né? Melhorando essas características, colocamos o H2.64 na televisão digital, com a definição normal, que foi a SD-TVT, que essa qualidade SD é a qualidade de vídeo digital, né? Ou a qualidade alta, que é o HDTV, né? Ainda podemos ir mais à frente e configurá-lo para utilizações avançadas, né, para o público high-end, com definições que nem podem ser exibidas pelos equipamentos existentes, como funções 8K e outros tipos de funções. Fazendo uma pequena comparação, então, com os padrões que antecederam, podemos dizer o que? O H2.64 ele reincorporou uma série de recursos que haviam sido retirados no H2.61 por necessitarem de muitos recursos computacionais e ainda inclui outras ferramentas novas capazes de aumentar muito o nível de compressão de uma sequência de vídeo, se tornando muito superior aos codificadores que o antecederam e atualmente o mais eficiente, além de ser aplicado em uma afinidade de aplicações através da seleção dos seus perfis, né, e levels, né. Dentre as mudanças que tivemos, né, as principais mudanças dos recursos, encontramos a compensação de movimento muito mais eficiente em uma comparação com codificadores que antecederam, utilizando até 32 quadros de referência. Este recurso oferece um ganho de compressão do vídeo, embora não seja adequado o seu uso de sequências em movimentos muito rápidos e em sequências que tenham pouca relação entre os seus quadros, né? O tamanho dos blocos utilizados para compensação de movimento pode ser escolhido variando desde 4x4 até 16x16, permitindo uma acuracidade surpreendente para a predição de movimentos. O filtro anti-blocos é outro artifício retirado dos codificadores e agora foi reincorporado, oferecendo uma qualidade muito superior aos vídeos de codificadores em baixas taxas de bit. Os quadros SI e SP, que não são permitidos em todos os profiles, né, todos os perfis. Maior proteção contra erros com recursos como reordenação de blocos e envio de alguns quadros extras, normalmente taxas mais baixas, entre outros, né. Estes recursos dão, né, ao H2.64 a possibilidade de ser utilizado para muitos fins, sendo robusto a erros e oferecendo a mesma qualidade de vídeos utilizados em taxas de bit muito menores. Nessa imagem que podemos ver, aqui ele mostra a comparação do espaço, né, de bit, né, que ele tem em relação a outros padrões que eram utilizados anteriormente. Neste slide, aqui estou mostrando a bibliografia que eu utilizei para poder fazer esse trabalho, né? Então foram utilizados alguns outros trabalhos de conclusão de curso, alguns livros que também pesquisei para conseguir tirar algumas informações, e é isso. Então eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, e muito obrigado.